Muito bem, bom dia irmão, bom dia irmã, bom dia igreja, paz do Senhor a todos, feliz por estarmos juntos mais um dia, mais uma sexta-feira aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. E você que nos acompanha, você que nos assiste, seja muito bem-vindo a mais esse momento com Deus e vamos juntos orar, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Amém? Pai, nós somos gratos por esse dia, por essa manhã, pelas suas misericórdias que foram renovadas, pela tua graça sobre as nossas estar aqui acompanhando, que vai assistir após esse vídeo que vai para o YouTube. Em nome de Jesus, Deus, que a tua palavra seja pregada, que fale aos nossos corações e possa trazer vida, esperança e alegria para as nossas vidas, Deus. Na certeza daquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, queria aqui, o Tiaguinho sempre fala sobre o aplicativo da igreja, e eu queria aqui falar um pouco sobre esse aplicativo. A palavra devocional tem me acompanhado em toda a minha caminhada com Cristo. E esse aplicativo que a igreja aqui desenvolveu, ele todos os dias lança um devocional novo. E além de todas as informações da igreja estarem aqui nesse aplicativo. Aqui você pode ver a história da igreja, aqui você pode ver os conteúdos que são lançados. Por exemplo, aqui o último vídeo do YouTube, ótima companhia, a irmã Shirley Passos compartilhou a mensagem. Então todas as mensagens vão para o YouTube e ficam disponíveis aqui também no nosso aplicativo. Então, bem completo. E eu queria ler com você o devocional de hoje, que tem o título Um Novo Dia. O Salmo 118, 24 diz assim: Este é o dia que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos nesse dia. Número 6, 24 e 26, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Deus preparou um grande dia para você, creia. Todo dia é uma oportunidade ímpar de Deus realizar maravilhas no nosso meio. Ao levantarmos com fé e expectativa, estamos abrindo a possibilidade para Deus se manifestar. Então, um novo dia começou e que esse dia seja uma bênção em nome de Jesus. Que você esteja com fé e expectativa naquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Amém? Bom, gostaria de abrir a palavra do Senhor com vocês. Hoje o tema da nossa ministração está no livro de Juízes. O tema é a missão do homem. A missão do homem. E eu quero compartilhar com você uma mensagem que está lá no capítulo 6 de Juízes. Se você tiver com a sua Bíblia, quero falar um pouco nessa manhã sobre Gideão. Juízes capítulo 6, do 11 ao 24 e depois do 36 ao 40. 11 ao 24 e depois do 36 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, Abiezrita, e Gideão seu filho. Ele estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor na casa de meu pai.
E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo, de que és o comigo que falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e um efá de farinha e carne, e pôs num açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, e põe sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou: Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofrá dos Abizeritas. Do 36 ao 40 agora, diz assim: e disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça aprovar com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez. E naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Pai, queremos te agradecer mais uma vez. Entramos no altar da oração, mais um momento, para te agradecer e te pedir direção através da tua palavra e através do texto que foi lido. Em nome de Jesus, amém. A gente pode notar, através da palavra do Senhor, que a maioria dos servos que foram chamados por Deus estavam trabalhando quando receberam esse sinal, quando receberam essa missão. Por exemplo, Abraão deixou sua terra. Moisés, ele deixou o seu rebanho quando ele viu a sarça ardente. Eliseu, ele estava lavrando com 12 juntas de boi. André e Simão estavam pescando. Levi estava trabalhando na coletoria de coisas. E Gideão estava malhando o trigo. O texto que a gente viu fala aqui que enquanto o anjo do Senhor falou com Gideão, ele estava malhando o trigo, escondido, com medo dos ladrões, com medo das pessoas. E Deus chamou aquele homem. Deus falou para Gideão: eu tenho um propósito para a sua vida. E eu queria te perguntar, como você foi chamado pelo Senhor? Você se lembra o que você estava fazendo? Qual era o seu momento de vida ali? Como você foi chamado por Deus? E eu quero refletir sobre dois aspectos importantes do chamado. E o primeiro é a preparação para o chamado. Para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa das ferramentas certas. Você não vai conseguir parafusar um parafuso sem a chave Phillips, esqueci o nome da outra, sem a outra chave, porque você vai tentar, a gente tenta, né? Pior que a gente tenta, a gente pega faca, a gente pega outro instrumento, mas não é a mesma coisa. Para a gente fazer o manuseio certo, a gente precisa das ferramentas certas. Por exemplo, para furar uma parede, para colocar a bucha, você só consegue com uma furadeira. Não tem como você pegar um martelo e ficar martelando a parede. Até deve dar, mas vai demorar muito mais tempo. E a furadeira, ele tem a ferramenta correta.
E para tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter as ferramentas certas. Então, no chamado com Deus, não é diferente. Não tem como eu querer fazer o chamado de Deus fazendo coisas erradas, de maneira errada. E Deus disse para Gideão, você precisa de duas coisas, Gideão. Você precisa de coragem. O versículo 12 diz assim, então o anjo do Senhor lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Então aqui Deus mostra, o anjo do Senhor mostra para Gideão que para exercer o chamado de Deus na vida dele, nós precisamos de coragem. Usou a coragem que Deus lhe deu para destruir o altar de Baal. Então, para a gente fazer o chamado de Deus, a gente precisa de coragem. E o versículo 14 diz, então o Senhor olhou para ele e lhe disse, vai nessa tua força. Segundo requisito, segunda coisa, segunda maneira certa para a gente fazer a vontade de Deus é ter força no Senhor. Nós precisamos ser fortes para enfrentar os altos e baixos da vida, as situações boas e ruins da vida. Deus, ele sempre nos dá condições de enfrentar as barreiras do ministério. Deus, ele nunca falou que ia ser tudo bem, Deus nunca falou que ia ficar, que ia tudo ser resolvido, que ia ser tudo mil maravilhas, mas ele disse, o Senhor, eu vou estar contigo todos os dias da sua vida. O que nós precisamos é apenas nos dispor nessa vontade do Senhor através da coragem e através da força. O medo e a dúvida são as maiores barreiras para não servirmos ao Senhor. A força que lutamos não é nossa, meu irmão. A força que eu tenho falado aqui, a força que o Senhor falou aqui, não é a força de Gideão, que ele era um cara musculoso, não é a força de um cara forte, não, é a força que vem do Senhor. Quando Deus te chama, e Deus ele chama a todos, ele nos capacita para exercermos o chamado do Senhor. Segundo ponto, a comprovação do chamado. O chamado passa por provas que são testes, como um objetivo de aprovar aquele homem que está sendo chamado, aquela mulher que está sendo chamado para servir ao Senhor. E Gideão recebeu provas do seu chamado. Primeiro no versículo 21, diz assim, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então, aqui a primeira prova que Gideão viu foi que o anjo do Senhor, Deus aceitou a oferta como uma prova. Gideão recebeu sinais que comprovavam que era mesmo Deus quem estava o chamando. Nos últimos versículos que eu li aqui, Gideão falava, não se acenda contra mim a tua ira. Se só esse velo estiver seco e todo o resto do campo estiver molhado, eu vou crer que é o Senhor falando comigo. Então, mais uma vez aqui, Gideão recebeu um sinal de que Deus estava o chamando. Quando somos chamados pelo Senhor, o Senhor aceita a nossa oferta, que é o que oferecemos a Ele de todo o nosso coração. Hoje nós não precisamos de oferta de sacrifícios, matar, uma comida. Nós precisamos entregar o nosso coração como uma oferta agradável a Ele. Mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo falhos, o Senhor aceita essa nossa oferta. E os sinais de Deus, eles são manifestos todos os dias nas nossas vidas para nos mostrar: o Senhor está conosco, o Senhor, Ele é conosco. Amém? Deus comprova o nosso chamado, a nossa missão, para nos ajudar a cumprir o propósito que sempre esteve projetado para mim e para você. Aqui nesse exemplo de Gideão, nós vemos que nós somos chamados e nós somos escolhidos por Deus.
Eu digo para você nessa manhã, nessa breve mensagem, não duvide do seu chamado. Não duvide que Deus tem um propósito para a sua vida. Não duvide que Deus tem um plano para a sua vida. E Deus, Ele comprova através dos sinais, através das coisas que Ele tem falado ao seu coração. E tudo que você precisa é força que vem do Senhor e coragem para saber que o Senhor é contigo, que o Senhor está contigo. Somos chamados, somos escolhidos por Deus, e Ele faz isso porque nos ama e quer que nós façamos a sua obra na terra. Deus, Ele vai cumprir o seu chamado, Deus, Ele vai cumprir o seu propósito aqui na terra. E meu irmão, se você estiver participando disso, você vai viver uma vida feliz e alegre, porque não tem nada melhor do que servir ao Senhor. Deus nos dá força e coragem para fazer a sua obra quando nós precisamos. Deus dá força e coragem para cumprirmos o nosso chamado aqui na terra. Tem batalha, pastor? Tem batalha. Tem luta, pastor? Tem muita luta. Mas a vitória, ela vem do Senhor. Se a gente for parar para ver todas as situações negativas que vão se levantar, se a gente for parar para ver todas as situações que vão se levantar contra, a gente não vai durar muito tempo. Mas se a gente estiver com os nossos olhos no Senhor, se a gente olhar para Jesus, se a gente focar nele, Ele vai receber a nossa oferta de amor e nos dar sempre os sinais de sua presença conosco. Tem muita luta, tem muita desilusão, mas saber que o Senhor está conosco é a melhor resposta, é a melhor garantia que nós precisamos ter na sua vida. Meu irmão, eu termino essa mensagem dizendo que Deus está te chamando. Se fosse para a gente parar apenas para olhar as circunstâncias talvez que acontecem na nossa vida, a gente ia parar. Mas se a gente parar para ver que o Senhor, Ele tem nos chamado, que o Senhor, Ele tem dado alegria, o Senhor tem cumprido essa palavra nas nossas vidas, a gente não vai se importar muito com uma coisinha que acontece aqui e outra que acontece ali, porque a gente vai estar muito mais focado em Jesus do que nessas outras coisas. Quando os nossos olhos estão em Jesus e não nas situações ao nosso redor, nós somos felizes, porque o nosso alvo tem sido cumprido e nós sabemos para quem estamos fazendo. Não fique triste se falarem mal, não fique triste se coisas se levantarem contra você. Faça a obra do Senhor, esteja no centro do coração do Senhor, no centro da vontade do Senhor, e eu creio que obras ainda maiores você fará, porque o Senhor estará contigo todos os dias da sua vida. Talvez você tenha questionamentos assim como Gideão também teve. Por que o Senhor nos livrou do Egito para que a gente passe agora perrengue, para que a gente passe dificuldade agora nas mãos dos midianitas? E o Senhor, mais uma vez, acalmou o coração de Gideão. Gideão, fica tranquilo, nós vamos vencer de novo. Você é inspirado por Deus, você vai nessa tua força e o Senhor vai ir contigo e vocês vão vencer novamente. Talvez você esteja passando por algo que você pense exatamente a mesma coisa. Poxa, estou vindo na igreja, está acontecendo isso e isso, estou servindo a Deus e sempre acontece isso. E Jesus, Ele fala para nós nessa manhã, vai nessa tua força, varão, varoa valorosa, porque o Senhor está contigo. Amém? Que você não desista do seu chamado, que você não desista de fazer a obra do Senhor, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir a sua palavra até o final. Amém? Vamos orar? Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer por mais esse momento juntos aqui, onde nós fomos instruídos e ouvimos uma direção clara e objetiva daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que tenhamos paz e convicção no nosso coração da obra que o Senhor tem nos chamado, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente não desanime, que a gente não pare diante das situações difíceis da nossa vida e que a gente foque os nossos olhos em Ti e não nos resultados positivos que vamos obter se cumprirmos a Tua palavra. Os resultados positivos são consequências, Senhor, porque eu creio que o Senhor tem muito mais para nós se formos fiéis até o fim, se formos bons servos até o fim. É isso que eu desejo para a Tua igreja, Senhor. É isso que eu oro para nós, por nós que somos chamados pelo Senhor. E a nossa missão é Te dar glória. A nossa missão é glorificar o Teu nome através da nossa vida. Que
que possamos fazer isso da melhor forma possível. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, abençoa essa sexta-feira e eu oro para que tenhamos também um fim de semana abençoado na tua casa. Abençoa o culto de sábado, abençoa os cultos de domingo, que sejam bênção em nome de Jesus. Oramos agradecidos. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma ótima sexta-feira a todos, em nome de Jesus.